perceber essa plantinha? O nome dela é suculenta. E a gente sempre se debate a respeito dela. Como é que uma planta tão pequenininha ela tem uma grande resistência, né? Ela sobrevive a condições climáticas tão adversas como uma planta. Por exemplo, o sol irradiante em cima dela, o sol incidente, ela consegue sobreviver. Ela consegue sobreviver com pouca água ou raríssimos momentos de água. Ela consegue sobreviver, por exemplo, a baixa umidade do ar. E como é que ela consegue isso? Como é que ela evoluiu, né? A gente entrou na palavra-chave, evolução. Como é que ela evoluiu para ela se formar assim? Como é que ela transformou as folhas dela em espinhos? E esses espinhos, eles retêm, faz com que ela retenha água lá na sua capacidade interna. Então, ela vai transformando aquele ambiente em hostil em um ambiente favorável. Como é que isso se torna? Como é que pode conviver com um ambiente assim de difícil sobrevivência uma planta manter-se viva? Então, o assunto de hoje é evolução dos seres vivos. Meu nome é Felipe Martins, sou seu professor de ciências e essa é uma aula para o PEJA2. Então, nessa aula veremos períodos evolutivos, teorias evolutivas e mutações. A respeito dessa situação, né, da mutação, de transformação, de evolução, a gente sempre vê esse debate e aí a gente acaba sempre comentando sobre diversas visões a respeito de como o ambiente, né, e o ser vivo evoluíram ou coevoluíram juntos. Quando a gente avalia a respeito de como é que o mundo se formou, aí vai ter diversas teorias criacionistas, teorias evolucionistas, lamarquismo, neodarwinismo, darwinismo. A gente vai se perguntar, se eu partir do princípio que tudo é igual como foi criado na Terra, por que os dinossauros não existem? Por que não tem um tigre de dente de sabre? Por que não tem ainda um mamute? Então a gente começa a se perguntar a respeito disso. Como é que isso se formou durante milhares e milhares de anos? Né? Como é que foi essa transição entre uma espécie e outra? Então a gente vai conversar a respeito desses temas na aula de hoje e eu peço para que vocês assistam o vídeo que vai na sequência. E aí galera, gostaram do vídeo? Eu acho que o vídeo é bastante interessante, porque ele mostra ali paulatinamente, né, passo a passo, como é que andamos até chegarmos aos dias atuais, até chegarmos às espécies que nós encontramos hoje. E é assim que a gente vai conversar hoje, é uma troca de bola, a gente vai trocando de passe ali e vai chegar até o caminho do gol. Então, a teoria da evolução é um conceito utilizado na biologia para indicar as variações das espécies, né, de um processo gradativo e especializado. Cada espécie vai ter uma especialização diferente. Por exemplo,
todos os mamíferos são iguais? Não. Tem mamífero que voa, não tem? Tem um morcegão lá que ele alterou os dedos dele, aí os dedos dele cobriram de membranas e ele consegue ter asas para voar. Ou então as baleias que alteraram lá as suas patas para ter nadadeiras e assim elas terem melhor performance no nado. Então desde o início a gente tenta explicar mais ou menos como é que as coisas funcionaram, como é que cada um teve a sua especialização de acordo com o seu ambiente. E aí, baseado nisso, surgem teorias. Essas teorias são as teorias evolutivas, elas se baseiam em diversos pontos. Aqui a gente vai se ater a 3 pontos. O primeiro ponto é o ponto filosófico. Lá no berço da Grécia, onde nasceu a filosofia, nasce também uma resposta de como o homem foi formado, como é que as coisas foram formadas. E aí na Grécia, depois da Grécia temos a teoria criacionista e temos as evolucionistas. Então, vamos lá. Na Grécia, o pai da lógica, Aristóteles, ele começa a criar uma ideia a respeito sobre evolução. E aí ele passa do seguinte: as coisas crescem e evoluem espontaneamente. A partir de uma gota de sangue que caia de um indivíduo que seja ruim, pode criar-se um escorpião. É a partir dessa ideia. As moscas vinham lá porque a carne gerava aquela mosca, aquela carne nova se transformava nas moscas, e não as moscas depositavam as larvas nas carnes, e as carnes elas se desenvolviam através daquela carne, e aí ela gerava as moscas. A partir disso, temos um outro conceito, que é o conceito do criacionismo. O criacionismo ele vai ter diversas histórias. As mais famosas é a de Adão e Eva, que é comum ao islamismo, ao judaísmo e ao cristianismo. Por quê? Essas religiões tiveram uma matriz em comum. Então ela vai partir lá de Adão, Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. E aí essa teoria se persiste. Para os nossos índios, por exemplo, a gente veio de Tupã, um estrondo, um trovão de Tupã gerou todos os seres que tem na Terra, e todos eles são irmãos. Exemplos de teorias criacionistas. Os budistas vão ter outras, outros orientais vão ter outras. E aí, a partir disso, leva 1806 anos depois, exatamente, e vem um cara chamado Lamarck. Lamarck, ele tem parte do seguinte princípio. Bem, o meio ambiente, ele influencia que determinadas características sejam desenvolvidas no indivíduo. Essas características, elas podem ser desenvolvidas por uso ou desuso. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que ele utilizou, a girafinha. A girafa, ela tinha um pescoço pequeno, e aí conforme que as folhas mais novas ficavam lá no alto das árvores, que é as preferidas dela, elas tinham de se esticar o pescoço para alcançar essas folhas, e aí elas terem a sua nutrição balanceada. Então, a partir daí, ele vem que as girafas usaram tanto o pescoço para se estender, que ela alcançou o ponto de ter um pescoço grande e passar para outras gerações. Esse cara chamado Jean-Baptiste Lamarck, ele possibilitou uma outra teoria do inglês chamado Charles Darwin, que após uma expedição nas Américas, ele volta com uma teoria chamada origem das espécies. E dentro da origem das espécies tem a teoria que baseia toda a nossa existência moderna, que é a seleção natural. Se fala sobre a seleção natural para tudo, até para a economia. Mas assim, a seleção natural de Darwin, ela vem para falar a respeito da seleção da própria natureza. O meio ambiente, ele seleciona alguns indivíduos com características parecidas, mas com diferenciações, e essas diferenciações fazem com que eles progridam no tempo em relação aos outros. Lá na nossa cronologia a gente vê que o homem e o Neandertal conviveram lá, mas aí em determinado momento, o que aconteceu? O Homo sapiens, ele
com a capacidade de fabricar ferramentas e modificar o meio à sua imagem, ele vai e leva vantagem sobre o Neandertales, que deixa de existir, que compete ali dentro do mesmo estrato. Então, é basicamente isso. Você vê quando os homens chegam nas Américas, a megafauna, ela deixa de existir, porque ele começa a competir com esses animais. Então, a partir dessa ideia, vem a ideia de você discutir um ponto e outro. Para isso, a gente vai entrevistar um cara muito famoso que está dentro dessa teoria, que é Charles Darwin. Olha só, voltando no tempo, nosso repórter conseguiu viajar no tempo e conversar com Charles Darwin. E fez a seguinte pergunta: Charles, como é? Tendo essa intimidade, né? Charles, por que falam tanto que você disse que o homem veio do macaco? Explica pra gente, Charles. Eu nunca falei sobre isso. Eu falei que o homem veio de um primata em comum. Isso parece ser coisa da oposição para derrubar minha teoria. A minha teoria fala que veio de um primata em comum, o homem e as outras espécies de primatas superiores. E aí, a partir dessa ideia, a seleção natural fez com que a espécie Homo sapiens vingasse, enquanto as outras desaparecessem durante o tempo. Então, a espécie mais qualificada, a espécie mais adaptada, ela vai se perdurar no tempo. Esse pessoal adora uma fake news. Isso é fake news. Então, Charles Darwin, ele fala sobre isso. Basicamente, o fake news, né? Ele está bem atualizado, esse Charles Darwin. Ele fala sobre isso, que é fake news. Essa história de que o homem veio do macaco, isso é fake news, gente. O homem veio de um primata em comum, e esse primata em comum dividiu lá, se diferenciou e teve outras espécies de primatas, onde a gente tem lá outros animais parecidos conosco, como os chimpanzés, por exemplo. Mas não que o homem veio e os chimpanzés são parentes, podem ser primos distantes, mas não irmãos. Então, assim, vamos colocando a respeito sobre Darwin, ele vai se evoluindo conforme o tempo. A seleção natural, ela é tão rica que, com o advento da genética, a partir de Mendel e depois nos anos 60, onde foi pesquisado massivamente até chegar aos anos 2000 o mapeamento genético, começou a notar que temos semelhanças com outros animais e outros animais têm a semelhança com outros. E essa variação genética que nos torna mais resistentes ao tempo e mais adaptados à variação do tempo. Isso se chama mutação. Então a base disso tudo se chama dentro de mutação e variabilidade genética. É a partir da mutação onde um determinado gene, né? Se a gente olhar aqui ao lado a estrutura do DNA, a gente vai ver que ele é uma hélice, uma dupla hélice, onde ele tem várias informações. E cada posição daquele código que é modificada gera uma modificação na estrutura ou na resistência do indivíduo, ou pode ser uma combinação que pode gerar a morte do indivíduo, ou uma combinação que vai gerar características diferentes ao indivíduo. Há muito tempo era pensado como defeito, mas hoje a gente pensa como características diferentes. Então, essas características que vão gerar uma determinada resistência ou não. E aí você tem a ideia da mutação. Bem, gente, a nossa aula está chegando no final e eu vou lançar um desafio com vocês. Eu desafio vocês a verem um filme chamado Mestre dos Mares. Vou botar aqui as informações desse filme. E eu quero que vocês encontrem o nosso pesquisador secreto nesse filme. Quem é esse pesquisador secreto? Valeu? Lembrando, nós vimos o processo cronológico das teorias evolutivas, como é que foi o crescimento e a mutação da vida no planeta. Vimos as teorias evolutivas, vimos qual é o processo de mutação. E deixo com vocês um enorme abraço e um beijão.